Olá, quero falar com você agora a direção e sentido do vetor campo. Primeiro, eu tenho uma carga pontual ali, uma carga pontual aqui, só que uma é positiva e a outra é negativa, certo? Nós sabemos que existem as linhas de campo, certo? Essas linhas de campo saem das positivas e entram nas negativas, ou saem das positivas e vão para o infinito, ou vêm do infinito e entram na negativa. Então, eu vou desenhar apenas algumas linhas de campo, ok? Essas linhas de campo, elas são radiais. Lembra disso ou não? Franco, o que quer dizer serem radiais? Elas estão na direção do raio. Tá percebendo que elas estão na direção do raio? Franco, como assim na direção do raio? Imagine que eu tivesse uma carga elétrica aqui e eu fizesse um círculo em torno dela. Você concorda que aqui eu teria raios dessa circunferência? Aqui eu tenho o raio da circunferência, por isso que a gente usa o termo radial, entendeu? Tá, então aqui positiva e negativa. Essas daí são as linhas de campo. Olha só as linhas de campo. Linha de campo se afastando ou se aproximando da carga? Se afastando e aqui se aproximando, tudo bem? Agora eu quero desenhar o vetor campo. O vetor campo é uma seta. Esse vetor, se essas linhas são segmentos de retas ou são semi-retas, esse vetor campo ele está exatamente sobre ela. Só que o vetor campo é apenas uma setinha. Se eu quero saber como está o campo ali naquele ponto, é uma seta se distanciando. Se eu quisesse aqui, é uma seta se distanciando. Se eu quisesse aqui, é uma seta se distanciando. Se eu quisesse aqui, é uma seta se aproximando. Ora, por que essa seta está se aproximando? Porque lembra, as linhas de campo elas saem das positivas e vão para as negativas, elas entram nas negativas. E o vetor campo, ele acompanha a linha de campo, percebeu ou não? O vetor campo, ele acompanha a linha de campo. Tá, então aqui eu tenho o meu vetor campo, ele acompanha. Como que seria o meu vetor campo nesse ponto? Uma seta apontando para a carga. Esse é o vetor campo. Aqui eu tenho o meu vetor campo, tá percebendo ou não? Ali eu tenho o meu vetor campo e ali eu tenho o meu vetor campo. Uma observação muito importante que eu vou fazer para você agora, que é, eu vou colocar uma carga de prova perto dessas cargas aqui. Se eu colocar uma carga positiva aqui, positiva, vai surgir uma força para onde? Positivo com positivo, repulsão. Ah, verdade. Vai surgir essa força aqui. Deu para você perceber que se minha carga de prova é positiva, a força e o campo têm mesma direção e mesmo sentido. Percebeu que tem mesma direção e mesmo sentido? Agora olha aqui, eu vou colocar uma carga negativa. Positivo com negativo, atração ou repulsão? Atração. Olha que louco, Franco, a carga vai ser atraída, ela vai ser atraída. Aqui vai ter uma força. Você percebeu que se a carga de prova for negativa, campo e força têm mesma direção, porém sentidos opostos? Pois é, isso é uma propriedade, sabia? Aqui também, ó, se eu colocar uma carga positiva, mais positivo com negativo, atração ou repulsão? Atração, surge uma força para cá. Você percebeu que se a carga de prova for positiva, campo e força têm mesma direção e mesmo sentido? Pois é. Se eu colocar negativa, negativo com negativo, atração ou repulsão? Repulsão, vai ter uma força empurrando essa carguinha para a direita, você percebeu ou não? Então, se a carga de prova é negativa, campo e força têm mesma direção, porém sentidos opostos. Eis aí a direção e o sentido do campo e uma comparação com a direção e com o sentido da força elétrica.